E a nossa convidada agora é Bianca Vieira, que vem da cidade de Balneário Camboriú. Ela que é facilitadora e terapeuta de barra de axis. Vem falar pra gente sobre como liberar crenças limitantes. Seja bem-vinda, Bianca. Gratidão, querida, pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente, Bianca, o que é barra de axis? Então, as barras é um processo terapêutico. O cérebro foi mapeado com 32 pontos na cabeça. Esses pontos são relacionados a cada área da vida. Aí corpo, sexualidade, dinheiro, tempo e espaço, criação, né? Esses pontos, quando são tocados durante a sessão, eles vai dissipando a carga de polaridade armazenada ali. O que fica armazenado ali, Bia? São as crenças limitantes, né? Então, quando eles são tocados, ele vai dissipando essa energia de limitação para que a pessoa possa criar uma realidade diferente. Então, nesse sentido, eu posso nem saber que crença que estava funcionando dentro de mim? Exatamente. Provavelmente você não vai nem saber, porque como nós trazemos vida após vida, padrões de comportamento, muitas coisas estão tão embaixo do tapete que a gente não se dá conta que a gente está repetindo. Então, quando você toca isso, o corpo da pessoa que está recebendo começa a dissipar o que não funciona mais para essa pessoa. E aí começa a criar uma nova realidade. Fantástico! E fala pra gente o que são crenças limitantes, então. Então, as crenças, né, a gente gosta de utilizar uma outra palavra, né, dentro do Axis. Quando você fala crença, isso já pesa, né? Então, são os pontos de vista interessantes que a gente tem sobre as coisas. Opiniões, julgamentos, posicionamentos. Quando você toma uma posição de alguma coisa, você cria uma barreira. E isso é uma crença, isso é uma limitação. Então, você cria padrões a partir disso e segue repetindo aquilo conforme os gatilhos que vão acontecendo durante o teu cotidiano. O que são esses gatilhos? Por exemplo, você tem uma emoção que foi despertada lá na tua infância por causa de um trauma. Alguém brigou com você numa determinada situação. Durante a vida você guarda aquilo numa gavetinha, lá na barra, e aí, dependendo da situação, alguma coisa parecida com aquilo que você que você vivenciou, acontece e dispara esse gatilho. Aí você repete o padrão, ou com medo, ou com raiva, aí vem as emoções, né? E aí você resiste e reage, ou algo, as crenças podem ser boas também, né? Ou algo que você se alinha e concorda, também é uma limitação. Quando você se coloca em permissão, que é o que as barras promovem, né? Quando você fica aberto para receber tudo que acontece sem resistência, então você pode criar uma nova realidade a partir disso, né? E essa nova realidade pode vir com alguns desafios antes, né? Por exemplo, tem coisas que parecem ser ruins, mas são processos para que venham coisas boas. Então eu posso passar por um processo, vir coisas que parecem ruins, mas aquilo está me abrindo uma porta enorme para vir coisas maravilhosas na vida. Faz sentido dizer isso? Claro, e aí se você está em permissão, você não tem o julgamento de que isso é ruim. Como seria eu me colocar em permissão? Se colocar em permissão é quando tudo é um ponto de vista interessante, que você pode mudar. Por exemplo, aconteceu alguma coisa que não é tão confortável para você, o desafio. Aí você olha para aquilo e diz, uau, o que é certo sobre isso que eu não estou percebendo? Faz uma pergunta. Essa também é uma ferramenta que a gente utiliza junto com as barras, que são as perguntas. O que a pergunta faz? Ela te tira da polaridade também. Você faz uma pergunta e fica aberta para receber o que quer que seja dessa situação. Então não existe uma situação ruim. Quando você começa a receber esse processo, você começa a perceber que o que acontece é algo para te mostrar as possibilidades que estão ali, né? Sem julgamento. E pode até ser oportunidade de cura, então. Com certeza. Aconteceu um desafio, isso ali está me mostrando que tem algo a ser mudado internamente. Seria nessa linha? Isso, também? Quando você faz essas perguntas também, utilizadas nas barras, você cria um espaço para que as possibilidades se apresentem. E aí as possibilidades se apresentam, você faz as suas escolhas. E isso pode gerar um caos interno, porque você está fazendo um movimento. Mas ok, algo você está novo, em permissão. Algo novo vindo por aí. Exatamente. E assim, vou falar de mim, né? Como foi o processo das barras comigo. Gerou um caos interno, sim. Mas eu estava tão na permissão de receber tudo aquilo, porque eu também estava disposta a mudar, né? Então, as coisas foram acontecendo, a minha vida foi mudando completamente e eu fui dançando com tudo isso. Fui vivenciando tudo isso e em permissão, né? Essa coisa de receber o que vem, como vem e fazer escolhas. Entendi. Então, a importância de estar atento para fazer boas escolhas. A gente não tem esse julgamento de bom ou ruim dentro do Axis. Você faz uma escolha, não funcionou, você faz outra escolha, segue escolhendo. No ser infinito não precisa escolher uma coisa só. E você falou antes ali sobre a questão de fazer boas perguntas
Como seriam essas perguntas para a gente já começar a praticar? As perguntas são perguntas, não tem certo e errado. Mas uma boa pergunta para você utilizar em qualquer situação é: como pode melhorar isso? Ou o que mais é possível aqui, que eu não estou percebendo, né? E é muito interessante a gente colocar que são perguntas, você não está buscando uma resposta. O que a tua mente vai fazer é trazer milhões de respostas do teu banco de dados. Essas não são as respostas que a gente está pedindo aqui. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente está pedindo algo que a gente realmente não conhece ainda. O que mais é possível, além do que eu já conheço. E a tua mente vai trazer aquelas respostas clássicas que a gente já conhece, mas a energia que isso movimenta é justamente trazer o que você ainda não está alcançando, porque você tem barreiras, porque você tem julgamentos e pontos de vista e crenças. E essas crenças podem até fazer com que a gente não enxergue algo de bom que está ali na frente. Faz sentido isso? Isso é o que as crenças fazem. Elas criam aquela barreira que você enxerga só até ali. Se eu tenho um ponto de vista sobre isso aqui, eu consigo ir até aqui. Eu te acho linda. E o que mais é possível que eu não percebo sobre você, além da sua beleza? Percebe como isso expande o que você é, ou a situação e tudo mais? Então, sim, as crenças, elas te limitam, elas criam uma barreira. E como que eu posso começar a liberar essas crenças? Uma boa ferramenta seriam as perguntas. A própria terapia de barras, ela tem contribuído muito nos processos de liberação de crenças, porque ela é uma ferramenta de liberação de crença dinâmica, onde você não precisa voltar na dor, fazer aquele processo de rever tudo aquilo. Tem coisas que você nem sabe que estão embaixo do tapete e que às vezes você fica ali buscando, revivendo aquela dor, criando mais pontos de vista sobre aquilo. No processo com as barras, você deita na maca, a terapeuta toca os seus pontos gentilmente, é o teu momento que você recebe. No mínimo, você vai sair como se tivesse recebido uma bela massagem, porque é muito relaxante. E após isso, então, você começa a perceber mais facilidade, mais leveza, mais possibilidades. Caminhos se abrindo. Porque daí você está aberta. Você limpou aquele espaço, você limpou aquela base de dados que estava te criando limitação. Então você consegue ver além daquilo. E que dicas você pode deixar para o nosso público lá em casa, para lidar ainda mais com essas crenças que limitam, para desafiar ainda mais? Além das perguntas. As perguntas, esteja em permissão. Bia, mas como assim? Né? As pessoas, quando eu falo, fica em permissão, baixa as barreiras. Aí as pessoas me dizem, mas como? A situação tá assim, a situação tá assado. Se você ficar resistindo e reagindo a todas as coisas que acontecem na sua vida, o que você cria é resistência. Então, quando você baixa suas barreiras e vai para esse local de permissão, você tem um espaço para que o que quer que venha seja uma contribuição. E fala pra gente sobre essa questão da resistência que eu crio quando algo se manifesta na minha vida. Então, a resistência é uma energia muito comum e conhecida de todos nós, né? O que a gente faz é resistir a tudo, é ter uma opinião sobre tudo e querer provar que a gente está certo. A gente foi ensinado lá na infância, lá na escola, que a gente tinha que estar certo, que não pode estar errado, o que está errado é feio, né? Então, vai para esse espaço de permissão consigo mesmo, baixa suas barreiras para você e expande o teu campo, né? Para receber o que as pessoas têm para te oferecer, o que o universo tem para te oferecer. Essa coisa de baixar as barreiras é muito legal. Eu ensino para os meus clientes, eu ensino nos cursos. A gente precisa entrar nesse estado de receber as coisas, de permissão mesmo. O que a gente faz é querer estar certo e a gente não... Como seria não estar certo? Como seria... E se for mais divertido não estar certo? Olha as perguntas aí. Se permitir não estar certo sempre. Uau, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Né? Eu tenho usado bastante isso com as pessoas, né? Que estão muito no controle, que estão muito... eu preciso acertar, eu preciso dar meta, eu preciso... Se a sua meta não for igual a do outro, se percebe, se permite... Se coloca à disposição de si mesmo também, né? Ser mais respeitoso consigo mesmo, Exatamente. Né? Esse espaço a gente cria, quando a gente cria esse espaço pra gente, então a gente consegue florescer em muitas áreas da vida. E mais alguma dica que foi fantástica, que você vivenciou e que você gostaria de deixar para o nosso público? Uau, são tantas! Eu sei que a minha vida mudou completamente depois das barras. Eu acho que... colocar aqui hoje de a gente poder se divertir mais, sabe? Sair dessa polaridade, dessa coisa do certo e errado, essa coisa de precisar chegar a algum lugar. E se agora for o melhor lugar, o melhor momento, e você aceitar da maneira que tá e se divertir com isso. Ok, ria de si mesmo, se divirta com isso, traz essa energia pra tua vida e seja um convite para que a diversão chegue até você. E se o desafio for muito grande?
Brinca com ele. Abaixa as barreiras e brinca com ele, se diverte com ele. Os desafios, eles sempre são grandes, né? Eu acho que quando a gente entra nesse espaço de querer mudança, então o caos acontece. Mas isso não é uma coisa ruim nem boa, simplesmente é. É como quando a gente vai fazer uma faxina, a gente não precisa tirar tudo do lugar e aquilo gera um desconforto. Aí depois você bota tudo no lugar, não fica uma delícia aquela energia? É mais ou menos isso. Quando você quer uma mudança, é uma faxina que acontece. E aí você enxerga toda aquela bagunça, toda aquela sujeira e depois você vai colocando no lugar da maneira que você escolher. Ou uma reforma, né? Exatamente. A reforma eu sempre uso como referência. Gente, se vocês vão se mudar ou fazer uma reforma, o que acontece? É um caos. Mas a mudança só acontece através do caos. E o caos não é algo ruim, como foi implantado nessa realidade. O caos é onde a energia da criação acontece. Então, vamos vivenciar o caos e vamos se divertir com isso um pouquinho, baixar as barreiras e se Será divertir. Que treinando a gente consegue brincar com o caos? Consegue. É um músculo, né? Que a gente precisa treinar. A gente tem muita resistência ainda de se divertir com as coisas. E eu aprendi nesse tempo aí que eu tô trabalhando com o Axis e tudo mais, que quando eu me coloco à disposição de me divertir com os desafios e brincar com tudo isso sem gerar uma expectativa muito grande sobre os resultados e sim vivenciar o agora. Porque no fim a gente fica querendo criar qual vai ser o resultado daquilo que está acontecendo. A gente quer lá, né? E aqui. Então o ideal seria a gente estar no presente? E se desapegar do que pode acontecer no futuro. Seria isso? Exatamente. As perguntas te trazem muito para o presente. Por exemplo, você pode perguntar, e agora? O que eu posso criar aqui com isso? Como eu posso me divertir aqui? Percebe que são perguntas muito simples que você pode utilizar a todo momento. É um desafio para o nosso sistema de crença, essas perguntas. Isso dá um nó no nosso cérebro, tecnicamente falando. Mas se você fica treinando esse músculo, brincando com essas perguntas, no mínimo, faz a pergunta quando você acorda. Uau, bom dia, universo, como pode melhorar? E o que mais é possível para o dia de hoje? E aí você começa a perceber uma energia de leveza. Porque você não está julgando nada, você está pedindo como pode melhorar ou o que mais é possível, né? Então, esse é o meu convite. E quando faz a pergunta certa, a resposta certa também vem, né? Não existe pergunta certa e pergunta errada. Existe pergunta. E como seria você não se julgar quando faz perguntas? Verdade. Incrível. Mas, Bianca, muito interessante esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Adorei a nossa conversa. Eu também. E até uma próxima. Gratidão por poder compartilhar e levar mais consciência para todos. Muito bom. E o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube para que você possa receber as atualizações semanais e também verificar os nossos outros programas que estão recheados de informações valiosas para seu desenvolvimento e crescimento pessoal. E até semana que vem com mais conteúdo de valor para você. Um grande abraço. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sonovip, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.